Ao contrário do bebê, o idoso, ele já construiu, ele já viveu a vida dele, ele está no final da vida dele. A gente não pode tratar o idoso como se fosse um bebê, apesar de que é uma situação muito parecida. Mas o idoso, ele já tem as feridas emocionais dele, ele já tem os traumas, ele já tem a história de vida, ele já tem, seja lá, a satisfação ou o remorso de ter feito alguma coisa. A gente precisa entender que o idoso, ele está no período de colheita, né, de colher o que ele plantou durante toda a vida. Nem sempre o plantio desse idoso ele foi tão positivo. Então, às vezes, a gente, enquanto realiza esse cuidado do paciente na residência, a gente pode vivenciar algumas falas, algumas ações muito duras dos filhos, do filho de algum familiar em geral com ele. E isso pode afetar os sinais vitais do idoso, isso pode afetar a desenvoltura do idoso, isso pode afetar o dia a dia do idoso. Cabe ao cuidador, cabe a gente, enquanto profissional de saúde, avaliar e tentar reduzir ao máximo esse tipo de problema, esse tipo de dano a nível da saúde do paciente, tanto física, quanto psicológica, quanto emocional. Recentemente, a gente presenciou uma discussão da filha com a mãe e a filha falou muitas coisas para a mãe que a mãe falava para a filha. E isso doeu muito na mãe. A mãe chorou, os sinais vitais ficaram completamente alterados e a paciente acabou indo para emergência. E então, nesse tipo de situação, eu sempre gosto de conversar com a pessoa que é lúcida, de pedir, não é, de intervir, se for possível, com muita educação, pedir licença, ou depois a gente conversa, ou tirar o paciente de lá. Vamos conversar mais tarde, vamos acalmar um pouco os ânimos, vou tirar o paciente daqui para a senhora respirar um pouco, ou então tentar trazer a consciência para essa pessoa que é lúcida, para o filho, para o familiar, depois que passar o fato, de chamar e pedir, não é? Ó, isso daqui não é interessante, eu sei que... E acolher também, né, as feridas emocionais da pessoa. Dizer que entende, que sabe o que passou, ou que não sabe, mas que aquele ali, esse não é o momento mais para isso. Porque o idoso, ele, assim como a criança pequena, um bebezinho, ele não consegue mais lidar, canalizar aquelas emoções. Ele só sente, ele não consegue mais falar às vezes, ele não consegue externalizar, ele não consegue resolver. A maioria das vezes ele não consegue pedir desculpas. Não é? A gente precisa entender quem é esse idoso, quem foi a vida dele e tentar minimizar ao máximo esses danos e os resquícios, não é? A colheita de fato de quem esse idoso foi. Com isso, eu não estou dizendo que o idoso ele é um anjo, ele é fácil, mas eu estou reforçando que nesse momento a gente precisa zelar pela saúde dele, porque uma discussão pode elevar demais os sinais vitais, a pressão arterial, e isso pode interferir, gerando um final, uma finalização desse processo, um encerramento, um desfecho danoso. Não é? E se o paciente evolui a óbito, se acontece alguma coisa, o filho pode ter um remorso muito grande, achando ele que o familiar, o idoso, ele evoluiu a óbito por conta daquela discussão. E não é isso que a gente quer.